Olá, queridos, paz de Cristo a todos. Olha, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso teológico. Nós estamos abordando o Evangelho de Lucas, evangelho este muito poderoso, rico em profecias, ideias doutrinárias e também claramente teológicas e acadêmicas. Então, nós hoje iremos dar continuidade a esses pontos importantes e hoje iremos abordar a partir da página de número 77, ok? Iremos fazer da maneira que temos trabalhado ultimamente. Eu irei mandar o PDF para os alunos, vocês vão pegar o resumo do PDF e vão acompanhar a aula com este resumo, pois toda a videoaula será baseada neste resumo e este resumo ele vem do livro, ok? Então eu peço a você, pegue seu material, pegue o seu livro, caderno, caneta, marca-texto, tudo que for necessário para que você possa ter uma alta compreensão acerca daquilo que nós falaremos aqui. Ok? Então, esta videoaula é referente à segunda-feira passada, que não foi possível gravarmos a nossa aula, mas estamos gravando agora exatamente às 4 horas da manhã, ok? Então, você que for ver esta aula, acompanhe até o final, pois será uma aula profética. Vamos orar para estarmos iniciando essa aula. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te louvar por esta oportunidade. Te glorificamos, Senhor, por tudo que tem nos feito. Te louvamos, Senhor, pela mentalidade que o Senhor tem nos facultado de compreendermos a sua palavra. Ó Deus, fala conosco de uma maneira poderosa e que possamos sair desta aula aprendendo e compreendendo acerca dos teus feitos para conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, página de número 77. Página de número 77, você que pode, abra aí o seu livro, pegue o seu resumo e acompanhe, ok? Vamos lá. Página de número 77, lembrando que isso aqui é um resumo, ok? A chegada de Jesus e os assuntos que antecedem o seu ministério. Então, todas as referências que nós temos aqui, às vezes você não vai ver a expressão LC na frente, que é referente a Lucas. Mesmo que você não veja a expressão LC, é referente ao Evangelho de Lucas. Quando for referente a algum outro texto, a algum outro livro, eu irei colocar ali as iniciais de cada livro para que você possa se localizar de uma maneira adequada. Então vamos lá, página de número 77, a chegada de Jesus e os assuntos que antecedem o seu ministério. Este período que antecede o ministério de Jesus se dá no Lucas capítulo de número 1 a Lucas capítulo de número 2, versículo de número 52. Este período que antecede o ministério de Jesus é o período ali do nascimento. Este período que antecede o ministério de Cristo é o período ali da transição, que ele fica um período exilado com seus pais na terra do Egito por causa da perseguição de Herodes o Grande. Então tudo isso nós vamos abordar. Então a melhor forma de compreender o ministério de Jesus Cristo pela ótica do Evangelho de Lucas é primeiro entendermos a introdução da vida do Messias, da vida de Jesus na história da humanidade, através da ótica e da visão espiritual e investigativa de Lucas, tá? Do médico amado. Então vamos lá. Então, como toda biografia ou toda história é necessário que haja uma introdução, não é diferente a respeito da biografia de Lucas a respeito de Jesus Cristo. Na aula passada nós abordamos que Lucas, ao escrever o seu evangelho, é um tratado a um homem chamado Teófilo. Quem estava na aula passada notou esta importância de saber desta verdade, porque Lucas não escreveu o evangelho na intenção que este evangelho fosse propagado. Não foi com essa intenção. Lucas não escreveu este evangelho na intenção como Paulo escrevia as suas cartas. Quando Paulo escrevia as suas cartas, Paulo já escrevia na intenção dessas cartas serem lidas pelo irmão de Colossos. Após os irmãos de Colossos fizessem leitura desta carta no público, passava para os irmãos de Filipos, dos irmãos de Filipos passava para os irmãos de Tessalônica e assim sucessivamente.
O Evangelho de Lucas não foi escrito nesse intuito. Lucas escreveu esse Evangelho no intuito a um homem chamado Teófilo, ou o excelentíssimo Teófilo, que possivelmente era um juiz ou alguém de uma patente alta, ali, uma patente romana. E Lucas, escrevendo a este homem que acabara de se converter a Cristo, mesmo sendo romano, ou seja, gentil, Lucas mostra o perfil de Jesus Cristo para os gentios, quem Jesus é, quem Jesus deseja ser para os gentios, o Salvador de vossas almas. E Lucas descreve este evangelho. Teófilo, ele tem um contato, de fato, com o que Lucas escreve, mas ele não consegue guardar para si. Então, como Lucas não possuía os recursos suficientes para fazer cópias, e Teófilo tinha, então Teófilo passou a patrocinar o ministério de Lucas, ou seja, um médico amado. Lucas já era filho de escravo, nós entendemos e compreendemos isso na aula passada, e sendo assim, Lucas não possuía as condições necessárias para fazer grandes cópias do seu tratado, do Evangelho, da biografia de Jesus Cristo que ele escrevia a Teófilo. Então, aprove a Deus dar esta oportunidade a Lucas a ter um contato com um homem que possuía aquisições, possuía fatores financeiros que poderiam patrocinar esta biografia de Jesus Cristo segundo Lucas escreveu. Isto é muito interessante, pois aí nós aprendemos que de fato Deus não une pessoas, mas une propósitos, porque Teófilo queria saber a respeito de Cristo e não tinha o conhecimento e a capacidade intelectual que Lucas tinha. Lucas desejara pregar o Evangelho, formar um tratado a respeito de Cristo, mas não tinha as condições financeiras. Então, Teófilo tinha as condições financeiras, mas faltava o conhecimento acadêmico, investigativo que Lucas tinha. Lucas desejaria propagar o Evangelho uma hora ou outra, mas não possuía os recursos financeiros que Teófilo tinha. Então, Teófilo, com recurso financeiro, patrocinou a vida de Lucas, ministerial de Lucas, e Lucas, com os recursos acadêmicos, teológicos, doutrinários e investigativos, patrocinou a vida espiritual de Teófilo, pois Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso é algo magnífico que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Vamos lá? Introdução. Lucas destaca que muitos haviam relatado os acontecimentos da vida de Jesus, o que pode indicar a existência escrita de muitos documentos da época que se encontram perdidos até os dias atuais e que podem ter sido utilizados nas investigações de Lucas para escrever este evangelho. Qual é o ponto que nós precisamos ter aqui? Lucas não teve, nós já falamos isso na aula passada, Lucas não teve a oportunidade de ter um contato com Jesus Cristo fisicamente. Lucas não teve essa oportunidade. Pelo contrário, Lucas teve a oportunidade de ter o contato com Maria, mãe de Jesus, ao ponto de Lucas visitar Maria. Lucas teve contato com os discípulos de Jesus e teve contato também com Paulo. A primeira vez teve um contato com Paulo em Troade. E a partir desses momentos, Lucas começou a investigar, fazer uma biografia a respeito de Jesus através de investigações. E essas investigações não eram apenas pautadas naquilo que Maria falava para Lucas, que os discípulos falavam, não. Na verdade, Lucas também baseava em documentos que foram escritos naquele mesmo período que Jesus nasceu. Ok? Então, muita coisa foi perdida ao longo do tempo. Ainda muitas coisas foram encontradas recentemente, muitas coisas ainda estão sendo encontradas. Ok? Recentemente tivemos uma descoberta, se não me falha a memória, uns 2 anos atrás, encontraram a parte que faltava do livro de Atos. Mas é uma história muito complicada teologicamente. Nós não podemos ainda fazer a afirmação verídica se de fato é o pedaço do livro de Atos, mas nós temos conhecimento que o livro de Atos terminou de maneira brutal. Quando nós usamos a expressão brutal de forma acadêmica, estamos dizendo que o livro de Atos não foi concluído em si. Se você for ler o último capítulo do livro de Atos, você vai perceber que não houve uma conclusão. Ok? Então, Lucas, ele escreveu tudo através de investigações, ok? Ele não escreveu as palavras de Jesus como se ele estivesse ali na presença de Jesus, como João esteve, como Pedro esteve, como Tiago esteve, tá? Lucas não teve essa oportunidade.
Um dos fatores que antecedem o ministério de Jesus é o fator que as mulheres conhecem muito, que é o pré-natal. É aquela questão toda ali que fala antes do nascimento da criança. Aí nós vamos perceber isso em Lucas capítulo 1 a Lucas capítulo de número 2, versículo de número 5. E você vai pegar de Lucas capítulo 1, verso 5 a Lucas capítulo 2, verso de número 5, que é ali a concepção de João Batista. Ali você percebe o contato de Isabel com Maria. Tudo isso passa nesse período chamado período pré-natal. Aí nós precisamos analisar uma verdade. Isabel, sendo esta mãe de João Batista, ela era da descendência de Arão. E as descendentes, ou seja, as mulheres descendentes de Arão, elas casavam-se com os sacerdotes. Aí você lembra que o pai de João era sacerdote, chamado Zacarias. Então, de forma genealógica, João Batista era de fato para ser sacerdote, mas foi feito profeta, aquele que preparou o caminho para o Salvador. Vamos lá, página de número 78. Página de número 78. Você vai ver que na página de número 78, você vai ver o número 2, os pais de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 26 ao verso de número 52. Aí aqui nós vamos notar uma verdade muito interessante. João Batista, irmãos, ele não tinha a mesma idade de Jesus. Okay? João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Então João Batista, obviamente, se nasceu 6 meses antes, era 6 meses mais velho do que seu primo Jesus. E um fato interessante é que esses 6 meses que João Batista era mais velho de Jesus, foi os 6 meses que João Batista exerceu seu ministério. João Batista se preparou por 30 anos para exercer um ministério de 6 meses. Então nós estamos no lucro. Se você tem um ministério com mais de 1 ano ou 7 meses, você já está no lucro, porque João Batista se preparou 30 anos no secreto, 30 anos no deserto, para exerceu um ministério de 6 meses. Após 6 meses, você conhece, ele teve a sua cabeça decapitada pelo desejo de Herodias, esposa de Herodes o Grande, no caso. Melhor dizendo, Herodes Antipas, para nós não nos confundirmos. Nós vamos falar deles posteriormente. Número 3, a circuncisão de João. Aí você vai abrir aí Lucas capítulo 1, versículo de número 57 ao versículo de número 80. É bom fazermos uma observação muito importante, irmãos, muito importante. A circuncisão que foi feita primariamente com Abraão, ali manifestando a aliança do homem com Deus e de Deus com o homem, isso que representa a circuncisão, que cortava o prepúcio ali da criança, do menino, ainda sendo quase recém-nascido, 40 dias mais ou menos ali de nascido, cortava o prepúcio da criança, ou seja, o excesso de pele ali da região pélvica, que nós conhecemos cientificamente, esta atitude, este ato, manifestava uma aliança do homem e Deus e o homem. Porém, essa circuncisão só foi validada, essa circuncisão só possui validade até Jesus Cristo. Quando Jesus ele vai para a cruz do Calvário, não foi e não é mais necessário, tá? Não há mais necessidade de circuncisão, ao ponto do apóstolo Paulo resistir ao apóstolo Pedro, lá em Gálatas, falando a respeito disso, que a circuncisão não é mais na carne, a circuncisão agora é no coração, ou seja, arrancar todo o excesso de carnalidade espiritual. Então eu preciso compreender aqui que este período ainda é o período da lei. Quando é que se encerra o período da lei? O período dos profetas se encerra em João Batista, e o período da lei, tá? E lembrando aqui aos irmãos que quando falamos que o período dos profetas se encerra em João Batista, não significa que não tem mais profeta, mas profeta de ofício só foi até João Batista. Existem profetas que profetizam, existem pessoas que dão de profecia, são profetas, mas profeta de ofício profético terminou em João Batista. Pois bem, após encerrar o período de ofício profético,
entrou, ainda mantinha o período da lei. Então, por isso se fazia necessário a circuncisão. Mas quando Jesus vai para a cruz do Calvário, passa ali os 3 dias, Jesus ressuscita, já não há mais nenhuma necessidade de circuncisão no prepúcio. Agora, a circuncisão é no nosso coração, ou seja, na nossa alma, nas nossas vontades. Quando é que eu corto o prepúcio, o excesso de carne? É quando eu renuncio às minhas vontades, renuncio aos meus desejos, renuncio os meus pensamentos, renuncio às minhas vontades. É o momento que eu estou manifestando a minha aliança com Deus. Ou seja, em contrapartida, quem não está apto, quem não está preparado e quem não busca matar os teus desejos, não viver as tuas vontades, mas viver as vontades de Cristo, esta é uma pessoa que manifesta uma aliança com Deus. Agora, se eu não desejar, se eu desejar viver as minhas vontades, viver os meus desejos, caminhando, entre aspas, no Evangelho, eu posso estar caminhando no Evangelho, mas caminhando em um Evangelho sem Cristo, porque o Evangelho com Cristo se firma em aliança, e a aliança se firma em viver as vontades de Cristo. Por isso, em Gálatas, Paulo defende essa ideia da circuncisão no coração, ao ponto dele escrever Gálatas capítulo de número 2, verso de número 20. Portanto, estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí você compreende o que Paulo está querendo dizer. Ora, a circuncisão está no meu coração. Se eu me circuncidei e fiz uma aliança com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, quem vive em mim é aquele que eu fiz aliança, é aquele que eu circuncidei as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios. Aí você consegue compreender a escrita do apóstolo Paulo, ok? Então hoje a nossa aliança vem por meio, a nossa aliança com Deus não veio por meio de cortar o prepúcio, tá? Mas vem por meio de Jesus Cristo. Então para que eu possa ter aliança com Deus é necessário que eu passe por Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu sou a aliança, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, ou seja, ninguém vai fazer aliança com o Pai sem antes passar por mim. Ok? Número 4, os pais de Jesus. Aí você vai ver aí em Lucas capítulo 2, versículo de número 5, você vai ver uma expressão chamada tributo. Então a conotação aqui é 2 verdades. Vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui para compartilhar com vocês. Era para recadastrar a população e saber quanto cada pessoa tinha que pagar de imposto. Os ricos pagavam imposto sobre a terra e sobre os bens que possuía, ou seja, se eu fosse uma pessoa rica, eu recebo em nome de Jesus, naquele período, se eu fosse uma pessoa rica, eu pagaria pelos bens que eu tinha, ou seja, é como aquela questão de hipotecar a casa, hipotecar o terreno, é como se fosse isso. Então, por exemplo, eu tinha uma casa e tinha um terreno, então o meu imposto era baseado pelo crivo dos bens que eu tinha. Como os pobres naquela época não possuíam muitos bens, porém possuíam muitos filhos, não é diferente de hoje, naquele período os pobres pagavam imposto pela quantidade de filhos que tinham. Então era necessário e era uma lei, tá, que a cada certo período passasse ali pelo crivo do tributo. Então um pobre pagava imposto pela quantidade de filhos. Quanto mais filhos, maior o valor do imposto. Já os ricos pagavam o imposto pela quantidade de bens materiais que possuíam. Então você percebe que José e Maria foram ali para pagar um tributo. E como Jesus já estava sendo gerado, já se pagava tributo. Acredita-se, a grosso modo, que já se pagava tributo com a criança já dentro do ventre. Vamos lá? Letra C, o período pré-ministerial de Jesus, que vai do capítulo de número 2 de Lucas, do versículo 6 ao versículo de número 52. Número 1 da letra C, o nascimento de Jesus. É bom notarmos, irmãos, aí no capítulo 2, abrem Lucas capítulo 2, versículo de número 6 e 7, é bom notarmos que quem está escrevendo o Evangelho é um médico. Então, em alguns dados momentos, você vai notar que Lucas destaca algumas curas de Jesus
porque o Lucas é um médico fascinado pelo médico dos médicos. Isso é incrível, porque o Lucas, sendo médico, ele ficou impactado tendo a biografia do médico dos médicos. E ele detalha algumas coisas de forma medicinal. Por exemplo, no capítulo 2, versículos de número 6 e 7 do Evangelho de Lucas, ele usa uma expressão chamada enfaixar, que conota-se que pegaram e enfaixaram ali na altura da região do umbigo de Jesus, ali do cordão umbilical. Então, aquele período ali já se entendia aquela questão de cortar o cordão umbilical, tinha toda esta ideia. Então, quando Lucas usa a expressão enfaixar, é um fator medicinal. Então, quando você for ler o Evangelho de Lucas, for ler algum milagre que está descrito no Evangelho de Lucas, você tem que ler como se estivesse com a mentalidade de um médico. Ou seja, você, ao ler o Evangelho de Lucas, a ter um contato com o Evangelho de Lucas, você tem que ler como se Lucas estivesse lendo. Por que isto? Porque quando eu compreendo isso, eu entendo a profundidade que Lucas está enxergando e eu passo a enxergar a mesma profundidade que Lucas enxergou. Número 2, a confirmação dos céus. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao versículo de número 20. Jesus nasceu na região de Belém, onde Davi pastoreava, tá? Onde Davi pastoreava as ovelhas de seu pai. Era na mesma região onde Jesus nasceu. E isso é algo maravilhoso que eu vou comentar aqui para vocês diante de um estudo que eu fiz aqui. E também foi no mesmo lugar que Samuel ministrou, tá? Samuel vai em direção a Belém, onde Davi está pastoreando, na casa de Jessé, onde ele vai ministrar. Vamos lá. Davi era pastor, mas no Salmo 23 Davi se apresentava como ovelha, correto? Davi era pastor de ovelhas, mas Davi no Salmo 23 se apresenta como uma ovelha. Jesus também fez a mesma coisa. Vamos lá? Jesus é o nosso pastor. Ele disse isso, João capítulo de número 10, eu sou o bom pastor. Porém, olha só, hein? Olha que negócio incrível. Jesus é o nosso pastor, Davi foi pastor. Jesus é o nosso pastor, que ele disse, eu sou o bom pastor, mas foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Isaías 53. Então, Davi foi pastor de ovelhas, mas no Salmo 23, ele se sentia como uma ovelha do seu Senhor. Jesus é o nosso pastor, João capítulo de número 10, eu sou o bom pastor. E Jesus também foi a ovelha que foi até os seus tosqueadores, foi uma ovelha muda aos seus tosqueadores, como está descrito profeticamente em Isaías 53. Agora, Marcos, o que isso tem a ver com o profeta Samuel? Vamos lá. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Grave isso. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Aí eu fiz uma análise aqui, quando eu estava lendo eu fiquei impactado com isso. Não está no livro, mas é para de cunho teológico e de rico conhecimento para a sua vida. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Jesus é o profeta dos profetas, o sumo sacerdote voltará como o juiz. Então isso aqui mostra que Jesus foi superior a todos aqueles que o antecederam e é superior a todos aqueles que vieram depois, após a ele. Então é uma verdade que nós precisamos compreender. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Jesus é o profeta dos profetas. Disseram isso quando Jesus está fazendo um milagre, alguém se levanta e diz assim, eis que Deus visitou o seu povo, há um profeta dentre nós. Em outras expressões há um profeta entre nós, Deus visitou o seu povo, falando da pessoa de Jesus. Jesus também se torna o sumo sacerdote, quando, culturalmente falando, no judaísmo, quando o sumo sacerdote rasgava suas vestes à frente de um sacerdote, ele estava passando a autoridade sacerdotal para aquele que estava à sua frente. Aí você lembra lá, quando Jesus está sendo indagado pelos sumos sacerdotes, um sumo sacerdote embravecido, cheio de raiva, ódio pelas expressões de Jesus, ele rasga suas vestes. E quando ele rasga suas vestes, toda a autoridade sumo sacerdotal vá para Jesus de forma cultural. Então Jesus se torna o sumo sacerdote, ou seja, ele já é o profeta, agora se torna sumo sacerdote. E quando voltar, voltará
como juiz. Quando retornar, retornará como o grande juiz. Hoje ele é o nosso advogado, mas ele há de se manifestar também como o juiz no fim de todas as coisas. Número 3, a apresentação de Jesus. Vamos lá? A apresentação de Jesus. Capítulo de número 2, verso 21 ao verso de número 24 do Evangelho de Lucas. Jesus vai ser apresentado no templo após 40 dias, nos dias da purificação. Essa expressão dias da purificação pode ter duas conotações. Primeiro, dentro da característica que nós estamos falando aqui da pessoa de Jesus, do menino Jesus, aqui ainda é o menino Jesus, a criança Jesus, esse dia da purificação apontando para os 40 dias após o nascimento da criança. E esses dias eram considerados o dia da purificação. Então, passou 40 dias, por isso que nas igrejas é de costume apresentar a criança depois de 40 dias, ou seja, depois de 1 mês e 10 dias a 11 dias mais ou menos, que é ali a forma mais coerente de apresentar uma criança, respeitando o padrão bíblico de como Jesus foi apresentado. Jesus não foi batizado como criança, assim como a linha doutrinária protestante reformada acredita que a criança não pode ser batizada porque a criança não tem ciência dos seus pecados, já que batismo é com o intuito de remissão de pecados e confissão de fé. Marcos, por que Jesus se batizou então? Nós vamos falar isso daqui a pouco. E também a outra conotação dos dias da purificação poderia ser do dia que a mulher saía do seu ciclo menstrual. Aí ela descia dentro do tanque, passava pelo período da purificação e saía dali pura, pronta para o convívio da sociedade, ou também um homem que fora acometido de algum tipo de lepra. Depois de um certo período, analisado pelo sacerdote, descia ao tanque, se banhava e saía do tanque e voltava para o convívio da sociedade. Tá? Então, aqui no texto que nós estamos lendo, Lucas 2, 21 e 24, os 40 dias representam os dias da purificação após o nascimento da criança. Número 4, a confirmação terrena acerca do menino Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao versículo de número 38. Muitos naquela época, tido como pessoas piedosas, ansiavam em suas almas pela redenção de Israel por meio do Messias. Os judeus tinham uma saudação que dizia o seguinte: que possamos ver a consolação de Israel, ou a redenção de Israel. E quando eles queriam confirmar esta saudação, esta verdade, este juramento, eles diziam o seguinte: que eu não veja a consolação de Israel se eu estiver mentindo. E esta consolação, esta redenção aponta diretamente para a pessoa de Cristo, para o Messias prometido. Então, quem é a redenção de Israel? Jesus. Quem é a consolação de Israel? Jesus. Quem é a redenção dos gentios? Jesus. Quem é a consolação dos gentios? Jesus. Quem é a redenção do mundo? A pessoa de Jesus. Quando nós falamos mundo aqui, nós estamos não falando de um mundo cósmico, mas estamos falando de pessoas. Então a redenção do Marcos não está no Marcos, a consolação do Marcos não está na minha capacidade intelectual, a sua redenção não está na sua própria capacidade, a sua redenção não está nas obras que você faz, a sua redenção está na pessoa de Jesus Cristo. E eu aproveito para fazer uma recomendação, ok? Leiam o livro chamado Heróis da Fé. É de suma importância você ler. Ali você vai ter um contato com alguns homens que por muito tempo eles acreditavam que a redenção de suas vidas estavam nas obras que eles faziam, nas obras piedosas que eles faziam. Por exemplo, Martinho Lutero, John Wesley, Agostinho de Hipona, homens, Jerônimo Savonarola, homens que acreditavam que a redenção de suas vidas se passava pelas obras que eles faziam. Mas não, as obras que nós fazemos é mediante a fé, e todavia toda obra que eu faço, ela não vem da minha capacidade, vem por meio de Cristo.
E se vem por meio de Cristo, a redenção da minha vida, a libertação da minha vida, a transformação da minha vida, a salvação da minha vida, não vem pelas obras que eu faço. Eu posso servir na igreja, eu posso pregar na igreja, eu posso cantar na igreja, eu posso ser piedoso para com os meus irmãos, eu posso levar comida aos que têm fome, eu posso receber na minha casa aqueles que não possuem casa, eu posso fazer tudo isso, mas em nenhum momento a minha redenção virá das minhas obras, ok? Porque se vier das minhas obras, eu vou gloriar-me em mim mesmo, ok? Então a salvação vem por meio da fé, está escrito isto lá em Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo de número 3, se você desejar ler. Então os judeus, eles queriam esta redenção, eles ansiavam por essa redenção, e essa redenção apontava para o Messias prometido, que logicamente nós entendemos como o Cristo. Número 5, vamos lá, o crescimento do menino Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 39 e versículo de número 52. Fique tranquilo, ok? Se você achar que eu estou falando muito rápido, como a aula é gravada, você vai ter a oportunidade de abordar isso, voltar à aula quantas vezes for necessário, e também você vai acompanhar o PDF que eu estou enviando em nosso grupo do curso teológico. Vamos lá, número 5, o crescimento do menino Jesus, a partir de Lucas capítulo 2, verso 39 ao verso de número 52. Aí você percebe que dentro desse crescimento de Jesus, ele recebe um título, que está descrito lá em Mateus capítulo 2, verso de número 23. E este, ou ele, será chamado de Nazareno. Por que Nazareno? Porque veio de Nazaré. Aí você lembra daquele contato, aquela conversa de Filipe convidando Natanael, e Filipe fala que o prometido Messias veio de Nazaré. E a indagação de Natanael é: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? E o convite de Filipe é incrível, porque ele é simples, mas é profundo. Vem e veja, vem e vê. Ou seja, o que Filipe estava dizendo para Natanael é o que eu vi, eu não posso te explicar. Eu só quero que você veja, porque você também não vai conseguir explicar. Porque Jesus é inexplicável. E Marcos, como é que nós explicamos Jesus? Não somos nós, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é propriamente a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa que compõe ali a Trindade. E uma coisa que nós precisamos abordar aqui, que a expressão Nazaré significa ramo. Nós abordamos isso na aula passada, o que significa ramo. Ramo significa renovo, tá? Ramo significa renovo. Os ramos das oliveiras ali em Nazaré na época sempre se renovavam a cada período. E Jesus, chamado de o Nazareno, conota-se que Jesus era chamado de o renovo. Marcos, o que tem a ver de Jesus ser chamado Nazareno e ser chamado renovo? Isaías capítulo de número 11 vai falar a respeito de uma profecia chamada de o renovo de Jessé, ou o rebento de Jessé. A palavra rebento e renovo é a mesma conotação. E aqui o renovo de Jessé é Jesus. Que renovo é esse? A pessoa de Jesus Cristo. Quem foi Jessé? Pai de Davi. Então, por isso que Jesus muitas vezes é usada a expressão filho de Davi. Jesus é o renovo de Jessé. Jesus é o renovo das nossas almas. Jesus é o renovo de nossas vidas. Aí nós vamos ver aqui, depois do número 5, a dinastia herodiana, a partir de Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 20. Aqui nós vamos resumir, tá? Não tem como falar de toda a linha herodiana. Essa expressão herodiana, estamos falando da família de Herodes, ok? Nós iremos resumir aqueles que tiveram papéis mais importantes, todos tiveram papéis importantes, mas eu quero destacar aqui aqueles que de fato marcaram, que nós trazemos à memória os seus nomes. Vamos lá? O primeiro que marcou e fica muito evidente em nossas mentes é Herodes o Grande.
Herodes o Grande foi aquele que perseguiu a semente da promessa, ou seja, o menino Jesus ainda quando criança, ainda quando recém-nascido. E foi neste período que se cumpriu a profecia, dizendo que Raquel chora pelos seus filhos, a qual ela não tem mais, mostrando a respeito da morte das crianças, em torno ali por volta dos seus 2 anos de idade a 3 anos de idade, as crianças que foram mortas por causa do coração de Herodes o Grande, com medo do novo rei que nasceu. Mas pela glória de Deus, para a glória de Deus, o Messias foi guardado. E aonde é que Jesus foi guardado? Lá no Egito. Isso te lembra alguma coisa? Aponta para um homem lá no Antigo Testamento. E este homem do Antigo Testamento disse que veria um libertador maior do que ele. E o que é mais incrível é que este homem do Antigo Testamento foi guardado e exilado no mesmo lugar que Jesus. Sabe aonde? Na terra do Egito. E você lembra desse personagem chamado Moisés, aquele que foi tirado das águas? Moisés também foi um libertador e ele foi guardado na terra do Egito até propagar a libertação do povo do Egito. Jesus foi a mesma coisa. Jesus foi exilado para o Egito, na terra que era dos seus inimigos, na terra dos inimigos, e foi guardado ali naquele ambiente. E naquele período ali, passou-se um período, Herodes o Grande morreu, e os pais de Jesus, junto com seu filho, retornaram para casa. Marcos, onde eu posso ter o contato com isso? Mateus capítulo 2, versículo 19 e versículo de número 23. Vamos lá. Outro Herodes que pontuou aqui, de um fator importante, foi Herodes Antipas, meio-irmão de Filipe I, que tomou a esposa de seu irmão Filipe, chamada Herodias, e com ela se casou. E foi no governo de Herodes Antipas que Jesus foi condenado e julgado. Então vamos lá. Herodes o Grande morreu no período que Jesus ainda era menino, ok? Herodes o Grande foi aquele que perseguiu Jesus quando ainda era criança. Herodes Antipas é outro, já é meio-irmão de Herodes o Grande. Herodes Antipas é meio-irmão de Herodes o Grande. E este governava quando Jesus foi condenado e julgado. Aí vamos lá, uma observação. Herodes não é um nome de pessoa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Herodes não é um nome de pessoa. Herodes é um título, é uma nomenclatura, é uma nomeação. Por exemplo, eu me candidatei a prefeito. Prefeito não é um nome, é um título, é uma nomenclatura. Vou dar outro exemplo. Faraó. Faraó não é nome. Faraó é título, nomenclatura ou nomeação dada por alguém. Tanto é que eram chamados de Faraó Ramsés I, Ramsés II. Ramsés já é nome. Faraó Neco. Neco também era nome. Agora, Faraó, governador, prefeito e Herodes não são nomes, são nomenclaturas. É totalmente diferente. Nomenclatura é um título, ok? Então, Herodes Antipas. Antipas é o seu nome, Herodes é a nomeação. Herodes o Grande. Herodes é a nomeação e o Grande também se possui uma nomeação pela soberba que esse tal Herodes o Grande possuía dentro do seu coração, ok? Um detalhe interessante. Quem construiu o templo, aí você vai perceber que nos evangelhos você vai ver algumas expressões chamadas assim, o templo de Herodes, tá? Aí você pergunta, tá bom, mas qual Herodes construiu o templo? Aí nós vamos aqui analisar. Quem construiu o templo em Jerusalém não foi Herodes o tetrarca, ou seja, um dos primeiros Herodes, nem Herodes Antipas, mas foi Herodes o Grande. Nunca confunda essa sequência, ok? Por que a gente não pode confundir? Porque se eu falar que foi Herodes Antipas, eu vou bagunçar a biografia de Jesus, não vai ter sentido. Por quê? Porque Herodes o Grande, como Herodes Antipas construiu, se Herodes Antipas veio depois, bem depois, e o templo já possuía alguns anos de construção. Então foi Herodes o Grande, ou seja, antes do nascimento de Jesus, ok? Herodes o Grande construiu
o templo. Página de número 80. Página de número 80. Vamos lá. Batismo em águas. Lucas capítulo 3, verso 21 ao verso de número 38. Aqui você vai ver que o batismo foi o batismo de Jesus. Aí entra agora uma indagação. Se o batismo é para confissão de pecado e manifestação e profissão de fé, eu quando me batizo, eu me batizo para confessar os meus pecados e reconhecer Jesus como meu Salvador. Quem é o Salvador de Jesus, se ele se batizou? Jesus pecou, por isso que ele teve que se batizar? Jesus teve que manifestar fé batizando? Na verdade, não. O batismo de Jesus foi por dois motivos. Primeiro, cumprimento de profecia. Jesus veio para cumprir as profecias que foram feitas a respeito dele. Segundo ponto, Jesus também veio para cumprir a lei. Ele mesmo disse: eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Jesus foi o único que cumpriu a lei de forma completa. Lembrando que a lei não se baseia apenas nos 10 mandamentos, porque através dos 10 mandamentos surgem 613 preceitos, negativos e positivos. Ou seja, negativos é: não faça isso, não realize isso, não ande dessa maneira, não se comporte dessa maneira. Tudo isso Jesus realizou. Jesus não se comportou dessa maneira, não fez isso, não pensou nisso, não realizou nisso. Jesus cumpriu todos os negativos. E a outra parte é positiva: faça isso, cumpra aquilo, realize isto, pense naquilo, faça isso. Tudo isso Jesus também fez. Então Jesus foi o único que cumpriu os 613 preceitos baseado nos 10 mandamentos, porque Jesus não veio revogar a lei, mas veio para cumpri-la. E Jesus cumprindo toda a lei, entramos no período chamado período da graça, ok? Ou seja, dispensação da graça. Então Jesus, quando se batizou, Jesus não se batizou para confessar pecado, porque nele não havia pecado algum. Jesus não se batizou com o intuito de manifestação de fé, não foi isto, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé, como está escrito lá em Efésios. Jesus se batizou para cumprimento de lei e cumprimento da profecia, da palavra da justiça. Ele disse isso para João Batista. João Batista disse: convém que eu seja batizado por ti. E Jesus disse: não, é bom que você, ou necessário que você me batize para que se cumpra todas as escrituras que estavam falando a respeito de Cristo. Letra B, genealogia divina. Aí você vai encontrar isto no verso de número... O batismo de Jesus você encontra no verso 21. A genealogia de Jesus, a genealogia divina, o Pai fala desde os céus. Você vai encontrar no verso 21 e verso de número 22. Letra B, genealogia divina, o Pai fala desde os céus. Verso 21 e verso 22 do capítulo de número 3. Aí na letra C, você vai ver aí a idade do nosso Senhor, verso de número 23 de Lucas, capítulo de número 3. Se eu ficar falando verso, é sinal que eu estou em um capítulo só, tá? Então aqui eu vou dar alguns segmentos falando apenas o verso, mas lembrando que você acompanhando aí no PDF, você vai entender que é o capítulo de número 3. Então, verso 23, aí você vai ver no verso 23 a manifestação da idade de Jesus Cristo, ok? E vai nos dar clareza com qual idade Jesus começou o seu ministério. Erroneamente, as pessoas pregam, dizem por aí que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. É errado. Eu não vou falar que é mentira para não ofender, mas é errado, ok? Isso é falta de uma leitura detalhada. Jesus não começou o seu ministério com 30 anos. Não é isso que a Bíblia diz. Na verdade, no verso 23 você vai ver que Lucas, ele dá um detalhe dizendo que Jesus começou o seu ministério com quase 30 anos. Quase não é 30, tá? Quase não é 30. Jesus começou o seu ministério com quase 30 anos, possivelmente com 29 anos de idade, faltando poucos meses para que ele fizesse 30 anos de idade. Professor, por que precisamos analisar isso? Porque os sacerdotes começavam o seu ministério com 30 anos de idade. Porém, com 25 aos 29, havia um preparo mais intenso, porque já estava chegando o período deles assumirem a postura sacerdotal. Não só sacerdotes, mas também até mesmo profetas.
E Jesus, com quase 30 anos, 29 anos de idade, como também era de costume os sacerdotes, culturalmente falando, com 29 anos de idade, faltando poucos meses para 30 anos, eles já começaram os seus trabalhos ministeriais, por mais que não era ainda muito revelado, não era muito no público, mas já realizava o seu trabalho. Então Jesus, até nisso, Jesus cumpriu fatores culturais judaicos. Irmãos, é por isso que a gente tem que tirar da nossa mentalidade que eu não vou fazer um curso teológico, eu não vou estudar sobre cultura judaica, eu não vou estudar fazer um curso básico de hebraico ou de grego, porque isso aí vai me deixar crítico. Nada disso, irmãos, nada disso. Você tem que estudar a Bíblia para a regra de fé e também proporcionar às pessoas um conhecimento real, verdadeiro das Sagradas Escrituras. Quanto mais nós conhecemos a Palavra de Deus, mais nos aproximamos do nosso Criador. Então nós entendemos que o ministério de Jesus começou por volta de 29 anos e não com 30. Letra D, a genealogia de Cristo terrena. Aí você vai ver isso aí do capítulo 3 de Lucas, do verso 23 ao verso de número 38. Vamos lá, nós abordamos na aula passada sobre a importância de manifestar diversas vezes, os evangelhos manifestar a genealogia terrena de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus precisava provar, tá? Culturalmente falando, tá? Precisava provar a sua linhagem real. Obviamente, uma linhagem real, peço perdão aqui, uma linhagem real fala que você veio de uma família de realeza, de família de reis. E Jesus veio da família de Davi, através de Maria, mas também através de José. José por afiliação paterna, tá? Afiliação paterna, adoção, né? Adoção, melhor dizendo, peço perdão aos irmãos, adoção, e por meio de Maria, por legitimidade. O que é legitimidade? Ser legítimo, filho legítimo de Maria, e por adoção de José, ok? Então, pela lei romana, a partir do momento que você adota uma pessoa, adota uma criança, é seu filho, ponto final, não tem essa de sangue, carrega seu nome, é seu filho. Então, por meio de José, Jesus veio da linhagem real, de maneira adotiva, e por meio de Maria, de forma legítima, e era necessário apresentar a genealogia terrena de Jesus para comprovar que ele era de linhagem real. Por isso você vai ver em alguns momentos na Bíblia alguém usando a expressão Jesus, filho de Davi, comprovando a linhagem real de Jesus. Aí vamos lá, Lucas capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 14, a tentação no deserto. Após ser batizado, Jesus foi levado e conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus foi tentado por 3 vezes, neste período que Jesus está no deserto. Lembrando aos irmãos que quando você nota a expressão Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, a expressão levado vem de uma conotação de conduzir. E a expressão conduzir vem do sentido original de ir a algum lugar e não estar sozinho, ok? Então, quando o texto diz e foi levado ao deserto, não quer dizer que o Espírito leva Jesus para o deserto e deixa ele lá só. Foi conduzido a um lugar e não esteve sozinho em nenhum momento. Aí isso aqui é uma aplicação para a nossa vida. Aonde o Espírito Santo nos leva, ele nunca nos deixa só. Por mais que seja às vezes para sofrermos algumas tentações, ele nunca nos deixa só. Vamos lá. No verso de número 2 e 4 de Lucas capítulo de número 4, aí você vai notar que no verso 2 e 4 Jesus é tentado pela fome. Guarde isso, guarde isso. No verso de número 6 e 7, Jesus é tentado pela glória do mundo. No verso de 9 e 13, Jesus é tentado pela fama. Isso aqui você percebe que é o que o adversário faz hoje. Ele tenta pela fome, ele tenta as pessoas pela glória do mundo, ou seja, o que o mundo pode oferecer, e pela fama. Aí a gente pode fazer uma análise, que eu deixei uma anotação aqui boa para vocês. O aluno pode analisar quando desejar essas tentações à luz de 1 João, primeira carta de João,
primeira epístola, melhor dizendo, de João, capítulo 2, verso de número 15 ao verso de número 17. O que você vai poder analisar? Vamos lá. Pela fome, e lá em 1 João capítulo 2 vai estar escrito a concupiscência da carne, fome, dos olhos, ou seja, pela glória do mundo, quando o adversário mostra para Jesus ali a glória do mundo que ele poderia entregar a Jesus se Jesus fizesse aquilo que ele estava falando. E também tem a soberba da vida, que está no verso de número 9 e 13, ali em Lucas capítulo de número 4, versos de número 9 e 13, pela fama. Então lá em 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, você vai ver a concupiscência da carne, que fala da fome, dos olhos, que fala da glória pelo mundo, o desejo ser glorificado pelo mundo, e pela soberba da vida, que fala pela fama. Aí você vai notar aí o reino proclamado, o primeiro período ministerial de Jesus. O ministério de Jesus, segundo Lucas descreve, começou de forma efetiva após os 40 dias de jejum e da tentação no deserto. Note que o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto o fez regressar para a Galileia. Então, o mesmo Jesus que ele levou para a tentação é o mesmo que o levou, o transportou, o fez regressar para a Galileia dos gentios, para pregar as boas novas, porque o Espírito Santo é aquele que está conosco nos piores momentos, mas também é aquele que está conosco nos bons momentos. Guarde isso, o Espírito Santo não te abandona, somos nós que abandonamos ele por muitas vezes. Aí agora, um ponto aqui que vocês precisam guardar, tá? Jesus começa o seu ministério depois dos 40 dias de jejum, de consagração a Deus, e após a tentação, confronto espiritual, e foi conduzido pelo Espírito. Aí, para nós encerrarmos, guarde isso aqui, ó. Nenhum ministério pode começar sem uma confrontação com os poderes das trevas. Primeira coisa, o ministério de Jesus começou com uma confrontação dos poderes das trevas. Outra coisa, nenhum ministério pode começar sem consagração. Jesus se consagrou fazendo jejuns e orações, e sem um acompanhamento do Espírito de Deus. Jamais se esqueça disso. Então é necessário que você entenda que todo ministério começa com confronto espiritual, todo ministério começa com consagrações a Deus, vida de oração e jejum, e todo ministério é acompanhado pelo poder do Espírito. Nada que nós fazemos é por nós, tudo é pelo poder do Santo Espírito. Aí aqui nós vamos analisar na página de número 81. Nós vamos ver aqui o segundo período ministerial de Jesus. Aí aqui você vai ver que neste trecho Lucas destaca o rei sendo anunciado, né? E depois do reino ser anunciado, o reino vai ser anunciado. Primeiro anuncia o rei e depois anuncia o reino. Após isso, você vai ver aí na página de número 82 que o rei que foi anunciado foi rejeitado em Lucas capítulo 9, verso de número 22 e verso de número Lucas capítulo de número 9, verso 22 a Lucas capítulo 18, verso 43. Esse já é o terceiro período do ministério de Jesus. Terceiro e basicamente último, porque ali Jesus passa a ser rejeitado, onde ele é crucificado pelos seus, crucificado pelos romanos. E eu sempre pontuo, irmãos, que Jesus não morreu, quem matou Jesus não foi os romanos. Quem crucificou Jesus ali em si, fisicamente, foram-se os romanos, mas a apresentação da crucificação ali são os nossos pecados. Então ali o rei foi rejeitado, ele tinha que ser rejeitado, porque se ele não fosse rejeitado, nós seríamos rejeitados, ok? Nós éramos rejeitados e ele se pôs no lugar de rejeitado em favor de nós. Ele se fez maldito no lugar dos malditos que éramos nós. Aí você vai notar aí na página de número 83 que o reino foi rejeitado. Então, primeiro o rei foi rejeitado, e é impossível. Se você rejeita o rei, você rejeita o seu reino. Então, essa ideia que as pessoas estão dizendo por aí, vou dar um exemplo. Uma atriz disse assim,
Jesus é da hora. O que quebra é o fã-clube falando da igreja. Irmãos, a igreja é de fato complicada, mas a igreja representa o reino de Jesus Cristo. Então, se você aceita o rei, mas rejeita o reino, você não tem comunhão com o rei. Da mesma maneira que você quer aceitar o reino, quer viver no reino, mas não tem comunhão com o rei, não dá certo. Você precisa ter comunhão com o rei e também aceitar o reinado, aceitar quem convive no reino. Quando você vai no reino, por exemplo, você vai lá na Inglaterra, no reino da Inglaterra, Reino Unido, chamado de Reino Unido, lá tem diversas pessoas com inúmeros defeitos. Mas aí você não vai rejeitar a rainha por causa dos defeitos dos súditos. Da mesma maneira, eu não posso rejeitar o rei por causa dos defeitos dos súditos, porque todo súdito tem defeito. É por isso que nós estamos debaixo de um governo, de um rei perfeito, de um reinado perfeito. Aí na página de número 84, nós vamos ver aí o capítulo 22, do verso 39, verso de número 46, a agonia no jardim, a exortação, a oração, Jesus se afastando para orar sozinho, Jesus clamando ao Pai, a ministração dos anjos na pessoa de Jesus, Jesus orando ao Pai, Jesus volta para onde estão os discípulos e os discípulos são exortados a orar. Aí você vai ver na página de número 85, o batismo de sofrimento, morte, sepultamento e ressurreição. Aí depois você vai ver em Lucas capítulo 24 os sucessores. Toda essa parte que eu vou mandar em PDF na nossa aula presencial, eu vou trazer essa finalidade aqui de Lucas. Mas uma coisa que eu quero ponderar aqui com os irmãos para finalizarmos. Quando Jesus está no Getsemane, Getsemane significa prensa do óleo, Jesus está orando ao Pai. E orando ao Pai, Jesus, ele diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Uma aluna esses dias perguntou para mim se Jesus estava querendo rejeitar a cruz. Nunca foi isso. Jesus sempre soube o que ele iria passar, sempre soube. O passar o cálice aqui não é a cruz do Calvário. O passar o cálice de Jesus aqui é que Jesus sabia que indo para a cruz do Calvário, o Pai teria que se ausentar dele. Por que o Pai teria que se ausentar? Isaías capítulo 59, versículo de número 1 e versículo de número 2. Ora, a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem divisão, separam, fazem divisão entre nós e entre Deus. Então, se Jesus assume os nossos pecados e os meus pecados fazem divisão entre mim e entre Deus, e Jesus assumindo o meu pecado, assumindo a minha culpa, ele fica dividido de seu Pai. Então, quando Jesus disse assim, passe de mim esse cálice, não é a cruz. A expressão passe de mim esse cálice é que Jesus estava dizendo que poucos dias ou poucas horas, poucos minutos, longe da presença do seu Pai, era pior do que todo o sofrimento na cruz. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, o que eu estou sofrendo fisicamente não se compara ao que eu estou sofrendo espiritualmente, longe da presença de meu Abba. Por isso que Jesus usa aquela expressão. Aí você vai compreender melhor. Quando Jesus usa aquela expressão, Eli, 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 lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus desamparou. A expressão desamparaste aqui é que Deus teve que ficar de costa para o seu filho. Aí no filme Paixão de Cristo há um detalhe muito importante, não é bíblico, mas é um fator impressionante que eles conseguiram elaborar. O adversário, o inimigo, carregando uma criança no colo com sinal de não abandonar, mas o pai abandonou o seu filho na cruz. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Então, quando Jesus, ali na prensa do óleo no Getsemane, clama para passar o cálice dele, não era a respeito da cruz, é a respeito da ausência da presença do Pai. E Jesus não conseguiu ficar horas. Jesus disse assim, Pai, passa de mim esse período que eu vou ficar sem a tua presença. E, infelizmente, hoje, muitos de nós, eu falo nós porque nós somos igreja, nós somos um corpo. Se um membro padece, todo o corpo padece. Então, muitos de nós conseguimos ficar dias, meses, até anos longe da presença de Jesus. Então, essa foi a nossa aula do Evangelho de Lucas.
próxima aula nós encerramos 2 folhas que faltam aí do Evangelho de Lucas e finalmente entraremos no Evangelho de Atos. Nós vamos entender a respeito da igreja primitiva. O que significa igreja primitiva? Será que é uma igreja ultrapassada? A igreja de hoje é pior do que a igreja primitiva? Quais são as coisas e as qualidades que a igreja primitiva tinha que nós podemos aplicar hoje? Quais os defeitos? Tudo isso nós vamos aprender na nossa próxima aula presencial. Ok? Então, te aguardo na próxima aula. Não fique de fora. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, te glorificamos por essa oportunidade. Te louvamos por essa aula maravilhosa. Ó Deus, toma a nossa vida em tuas mãos. Que o seu nome possa ser glorificado. Nós te louvamos por tudo e que o Senhor faça resplandecer em nós o teu rosto e a tua glória, e que nós possamos compreender cada dia mais a tua história, a tua biografia e o que o Senhor fez por nós e o que nós devemos fazer pelo Senhor. É o que nós pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só comentar aqui no vídeo, tá? Aqui embaixo vai ter o comentário do vídeo, você comente ali e que Deus abençoe a sua vida.